essa percepção de que todos nós somos seres humanos comuns, uma mulher comum, um homem comum, imperfeitos, a caminho, e que a gente está sempre exposto a essas situações delicadas da vida. Eu tenho uma certa dificuldade de focar a energia na minha própria vida, pois estou sempre muito envolvida em questões de saúde da minha mãe, problemas familiares, e isso me aflige demais. Meus pais se separaram quando eu era criança e eu meio que sempre me senti responsável por essa separação. Eu lembro inclusive de quando era adolescente e minha mãe um dia dizer para mim: depois que você nasceu, seu pai nunca mais olhou para mim. E eu acho que eu cresci me sentindo responsável pela separação deles. Então, quando eu penso na minha própria vida, é como quando você vai passar por uma porta e sua roupa fica meio que enganchada na maçaneta, sabe? Eu não sei muito bem como sair dessa sensação e eu quero muito te ouvir. Essa carta foi enviada para mim por uma leitora no dia 17 de maio de 2022. E essa é a nossa primeira pílula de acolhimento, nessa nossa nova sessão aqui de trocas. Então, eu quero te responder, querida terráquea, e eu gosto muito de usar essa expressão para poder trazer já logo de cara para a gente essa percepção de que todos nós somos seres humanos comuns, uma mulher comum, um homem comum, imperfeitos, a caminho, e que a gente está sempre exposto a essas situações delicadas da vida. E recentemente eu fiz um vídeo sobre isso, em que eu trouxe essa frase: você não tem esse poder. Você não tem o poder de separar os seus pais. Você não tem o poder de chegar e desestruturar dois adultos dessa forma. E se esse poder foi percebido dessa maneira, essa percepção está dentro de uma visão distorcida, humana, comum e imperfeita da sua mãe também, que é uma pessoa que está a caminho, que vive também dentro das suas limitações. E crescer com essa percepção, com esse sentimento, é algo que nos rouba, né? Essa energia, como você diz, de viver sua própria vida. Você se sente como que enganchada para ir viver sua própria história, nutrindo uma culpa que nunca existiu, que nunca foi sua, na verdade. Então, como que a gente sai disso? Assim como você perguntou, né, nessa última frase da sua carta. O primeiro caminho é se conectar com a realidade. E a realidade é que uma criança, quando ela nasce, ela não tem o poder de interferir e de ditar os rumos e os destinos da vida afetiva de uma mulher e de um homem. Então, se essa versão te foi vendida dessa maneira, se isso foi colocado dessa forma, cabe a você não se colocar mais nessa situação e explicar para sua menina, para sua criança interior que isso aí foi uma limitação, isso aí foi uma expressão de momento, né, dentro da história da sua mãe, que não precisa mais ser nutrida, ser alimentada dentro do seu processo de trauma. Então, cuidar dessa reconexão com a realidade e cultivar essa percepção com a sua criança interna é algo que vai te fazer muito bem, é algo que vai te fortalecer para que você possa, né, se perceber como uma pessoa que tem um helicóptero aqui. Tá vendo? É assim. A gente vai encaixando as coisas que acontecem na nossa vida e a gente vai percebendo, né, que
aquela situação foi uma situação que trouxe pra gente um desafio, que trouxe pra gente um aprendizado, né? E que provavelmente, na minha percepção também espiritual, isso tem a ver com a sua história, a necessidade, né, também do seu espírito de viver essa experiência. Agora, para aqueles que não têm esse conjunto de crenças, digamos assim, independente de qualquer coisa, isso foi algo que te aconteceu e algo que pode ser transformado, né, numa grande força. Então, quando alguém vive uma situação assim delicada, né, e começa a nutrir a saída dessa percepção e nutrir um novo lugar de realidade, essa pessoa vai se voltando mais e mais para a sua própria energia, mais e mais para a sua própria felicidade, para o seu próprio caminho, e vai se permitindo criar novos caminhos, né, para que a sua energia flua nesse sentido, porque você não vai mais estar nutrindo aquela culpa anterior. Então você se permite ir para a própria vida, né? E você pode continuar apoiando a sua família, você pode continuar apoiando a sua mãe, você pode continuar seguindo o seu caminho em conexão com essa família de origem, mas é um pressuposto de quando a gente se casa e vai para a própria vida, ou mesmo aqueles que não se casaram, que querem viver a sua própria história, uma permissão, né, de viver a sua própria vida adulta, né, independente da sua família de origem, isso pode ser construído quando a gente está em conexão com o nosso real lugar. E nós não temos esse poder, né, de, ó, Jung passando ali atrás, de destruir um casamento de dois adultos, que dirá um bebezinho, que dirá uma criança, né? Então, quando você não nutre mais essa culpa, você se permite viver a sua própria história, a sua energia ser colocada, por exemplo, na sua família agora atual, que você tenha porventura formado no casamento, enfim, com seus filhos, e você passa a ter essa energia mais focada em algo que você realmente ama, que você realmente quer investir. E aí, esse apoio aos pais, né, a família de origem, ele se dá de uma forma muito natural, de um lugar de uma adulta que quer colaborar com a família, que quer estar junto, que quer participar, mas que não vai mais pela via da culpa, da expiação. E quando a gente transforma, né, isso, a gente fica mais liberado para viver a nossa própria relação, a nossa própria vida, a nossa própria história. E, obviamente, quando você vai formar uma família com alguém, esse novo núcleo passa a ter preferência em relação ao núcleo de origem, ao núcleo anterior. Você vai ter os seus próprios filhos para lidar, a sua própria relação a nutrir, porque é da relação de casal que vem esses filhos, entende? Então, naturalmente, você vai encontrando essa permissão para viver a sua própria história, tá joia? Esse aqui é um espaço, gente, de pílulas de acolhimento para que vocês possam enviar a sua carta para mim contando do que está te afligindo nesse momento, para que a gente possa dialogar um pouco e, quem sabe, ampliar o olhar a respeito da situação que a gente está vivendo, para que a gente ajude essa criança interior a sair dessas crenças, dessas feridas, desses congelamentos, desses lugares que a gente fica preso e que não permitem que a gente viva a nossa energia no aqui e no agora, o nosso momento presente, tá bom? Então tô aqui, escrevam suas cartas para que a gente possa seguir nesse compartilhamento. Um beijão.